Sejam bem-vindos ao curso de medições de fibra ótica de redes ponto a ponto e redes multiponto PON. Esse é um curso com carga horária de 8 horas de aula. São 8 horas, um dia inteiro de treinamento, para que você possa aprender todas as relações de interpretação de uma rede ótica. Por que você deveria fazer esse curso? Se você tem interesse em ler e interpretar sinais para uma possível avaliação de uma rede, ou até mesmo para uma possível interpretação de um projeto óptico, então esse curso foi feito para você. Qual seria o objetivo final desse curso? É você ter o entendimento dos sinais dentro de uma rede. Então eu tenho lá a parte introdutória, que é a parte operacional, que a gente chama de rede passiva, que nesse momento a gente não faz leitura de sinais quando a gente executa uma rede, e depois nós temos a parte ativa, que é o equipamento hardware que vai injetar sinal em uma rede ótica. E esse sinal óptico ele precisa ser lido, interpretado, avaliado, e é com esse curso que você vai ter a referência e toda a noção para você poder fazer a interpretação e a leitura desses sinais. Ele é um curso teórico e prático, então a gente trabalha com mais ou menos a metade do curso em teoria e a outra metade em prática, e você recebe ao término do curso um certificado de participação. Você vai aprender a entender, por exemplo, as unidades de medidas, né? Então a gente vai falar de unidade dB, dBm, a relação de unidade linear, que é miliwatt, a soma e subtração entre as unidades, como é que a gente contempla tudo isso, e quais as aplicações disso em uma rede efetiva. Depois entender a parte de reflectômetro, né, que é o nosso tão conhecido OTDR. Quais são os conceitos básicos de um OTDR, quais são as necessidades de uma configuração. E aí a gente vai abordando toda a parte introdutória do refletômetro, toda a parte de aplicação, quais são os princípios de funcionamento de um equipamento como esse, a parametrização, a largura do pulso que é necessária, a duração do pulso, o tempo, a visualização em tempo real do sinal, que é aquele que você fica olhando lá em tempo real, a variação desse cara. Qual que é o limite da leitura da atenuação, ou seja, o limiar que foi criado entre um evento e outro dentro do OTDR. Quais são os eventos que você pode detectar, tipo uma reflexão, baseado em quê? Em uma emenda, baseado em uma curva de microcurvatura ou uma curvatura, uma reflexão por emenda mecânica, por exemplo, uma conectorização. Qual é a zona morta dessa fibra óptica? Qual é a atenuação que essa zona morta cria dentro da sua rede, né? E uma análise visual que a gente usa olhando para a curva do OTDR e fazendo essa análise de eventos que ocorrem no momento da leitura. E aí a gente faz alguns procedimentos para mostrar. Depois a gente entende também um pouquinho mais sobre a fonte, que a gente chama fontes de luz, com o medidor de potência, que é o laser, né? Aquele cara que está injetando lá o sinal óptico para você a partir do elemento OTDR. Então vamos fazer uma introdução aí dessas partes matemáticas, né, que todo mundo adora, a parte matemática, power meter. Vamos entender quais são as potências que a gente pode agregar, né, nesse dimensionamento de leitura, né? Então, isso tem uma relação com o equipamento também, para entender quais são os procedimentos de medida que a gente pode utilizar, limite, limiar, sensibilidade, o que a gente pode colocar ou não do equipamento. As fontes de luz também a gente vai entender um pouquinho mais, e a configuração efetiva para os procedimentos mais práticos, né? Como é que a gente faz medições práticas nesse curso? A gente cria procedimentos com o sinal óptico, então a gente vai trabalhar com as medições baseadas num power meter num primeiro momento e verificar qual é o nível de atenuação, calculando e comparando as informações, fazendo uma relação de distância por perda, então tudo isso a gente consegue bater. Quais são as medidas de atenuação que a gente vai encontrar efetivamente dentro desses parâmetros, e identificar tipos de eventos até com o power meter, né? Situação A, situação B, e que evento que isso me prospecta a definir, né? As distâncias que a gente pode fazer a leitura com o power meter, né? E daí em diante a gente vai fazendo todo o conceito de aplicação. Bom, esse é um curso bem focado à leitura e interpretação de sinais. Se você tem a necessidade de interpretar sinais ópticos, aguardamos você neste treinamento. Ele foi feito para você. Até lá!